Quem vai vencer o Mr. Olympia 2020? Deixo aqui o meu top 6. Sejam bem-vindos ao canal do Monstro, canal onde eu transmito informação verdadeira e de qualidade para todos vocês. Ajudem a crescer este canal, subscrevendo, dando like e partilhando com todos os vossos amigos. Top 6 Mr. Olympia 2020. Com a expectativa que será um dos melhores Mr. Olympias dos últimos anos. Com a volta do nosso querido e consagrado Phil Heath, todas as previsões vão para que ele vença. E eu, claro, tenho a mesma opinião. Pois ele é, sem sombra de dúvidas, um atleta que se destacou e é um dos melhores Mr. Olympias de sempre, lado a lado com Lee Haney e Ronnie Coleman. Na minha opinião, são os três mais perfeitos, mais geneticamente abençoados que apareceram no nosso mundo do culturismo. Muita gente fala Jay Cutler, muita gente fala Dorian Yates. Dorian Yates ganhou porque marcava a diferença naquela época por não haver ninguém daquele tamanho e com aquela qualidade. Mas beleza física, fora de questão. Ele não tinha uma genética beneficiada a nível óssea, nem uma genética de muscle bellies, de beleza a nível muscular. Apresentava um aspecto extremamente rochoso, extremamente denso, algo que naquela altura não aparecia e muito menos com o peso corporal, com o tamanho que ele apareceu em palco. Daí a razão pela qual ele ganhou aqueles anos e tendo em conta que alguns daqueles anos não foram justos, principalmente quando ele se lesionou no bíceps, onde automaticamente tinha atletas que mereciam vencer com bastante tamanho também, como Nasser El Sombati. No caso de Jay Cutler, foi sem sombra de dúvidas, provavelmente a seguir a Schwarzenegger, o melhor embaixador, o melhor Mr. Olympia como embaixador deste desporto. Ajudou a dar uma boa imagem a este desporto com a sua capacidade de diálogo, com a sua capacidade de trabalho e com a imagem fantástica que ele tem perante os seus seguidores, perante os seus fãs. Mas é, sem sombra de dúvidas, outro atleta onde a genética não era favorecida por uma estrutura óssea extremamente larga, onde já era um pouco demais para o culturismo, uma estrutura óssea muito larga, onde a cintura acabava por ser larga. Ele acabou por compensar, claro, com o crescimento muscular de todos os grupos musculares possíveis e tornar este corpo, mesmo assim, estético e agradável. Mas claro que nunca é como aquele atleta que já nasce, como Phil Heath, com aqueles muscle bellies, mesmo quando jogava basquete, já tinha os músculos arredondados, estrutura óssea muito pequena, como o Flex Wheeler, por exemplo, onde dá outra beleza e onde se pode concluir uma coisa. Muita gente às vezes compara os pesos das pessoas, os pesos dos atletas. Pá, não vamos por aí. Jay Cutler podia, por exemplo, ser mais pesado que o Phil Heath, mas temos que ver que a estrutura óssea é talvez metade do peso de um para o outro. Phil Heath tinha uma estrutura óssea pequeníssima, automaticamente ombros estreitos. Aquilo que ele tem ali é massa muscular. E é aí que marca a diferença. Jay Cutler sempre foi grande, mesmo quando iniciou este desporto. Sempre tem um aspecto grande. Ainda hoje em dia, mesmo sem estar no seu máximo, longe disso, consegue ter sempre uma aparência bruta, uma aparência de quem treina. Aqueles ombros muito largos, uma estrutura óssea muito larga. Esta é a minha opinião acerca dos Olímpias passados e, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, os melhores foram, sem sombra de dúvidas, Phil, Ronnie e, claro,
Bloqueei agora o nome. Automaticamente Ronnie vai ser para sempre o melhor atleta de sempre. Não acredito que vai aparecer ninguém que o consiga superar em todos os sentidos. Atleta, humildade, força, simpatia, alegria de viver, tudo aquilo que é importante para motivar quem segue este desporto. Phil Heath, não tanto assim, como todos nós sabemos. Conheci-o pessoalmente, arrogante, convencido, mas usa essa arma como forma de defesa. Como forma de defesa para entrar no palco e tentar destruir os seus adversários antes de começar o confronto. E era isso que o Schwarzenegger fazia. Portanto, se consideravam o Phil Heath arrogante, analisem um pouco e o Schwarzenegger usou essa mesma estratégia para conquistar tudo o que conquistou na vida. Portanto, não podemos criticar o homem por ele fazer este tipo de personagem, ele ser este tipo de pessoa, porque para seres alguém na vida, para conquistares algo, tens que entrar no palco, tens que entrar de vencedor, tens que entrar convencido, tens que entrar com moral alta. Se entrares sem pensar que ganhas, é que não ganhas mesmo. E claro que o Lee Haney, na minha opinião, é a estrutura mais bonita e mais perfeita que já houve. Fala-se muito no Flex Wheeler, fala-se, mas ele era algo de incrível. Incrível mesmo, porque ele era grande, era pesado e tinha uma harmonia fora do comum. E sem os conhecimentos que havia nos anos mais à frente, porque temos que ver uma coisa, o Flex Wheeler já estava numa era onde automaticamente havia outros conhecimentos, outros recursos. Portanto, Lee Haney, a beleza, Ronnie, o super atleta e, claro, Phil Heath, um geneticamente abençoado que a mínima coisa que faça funciona. Portanto, para este ano de 2020, é difícil escolher porque temos uma lista vasta e com atletas de muito nível. Vai tudo depender, como é óbvio sempre, da afinação de cada um deles para o dia da prova, mas vou jogar um pouco pelo seguro a nível mesmo disto, a nível da afinação. Apesar de ter aqui algumas posições que eu insisto que colocar ao longo dos anos, porque acredito que um ano vai bater. No sexto lugar, Flex Lewis. Pela beleza, harmonia, mesmo sendo um frame pequeno, ele consegue ter aquilo que ninguém tem. Gêmeos e antebraço. Só Lee Priest o podia superar neste aspecto e torna, quer queiramos, quer não, torna o corpo em palco para quem pretende um X. São dois músculos que marcam uma diferença absurda a nível do X. E quase ninguém tem isso. Quase ninguém. Todos nós sabemos que a maioria dos atletas da Olímpia são negros. E, regra geral, os negros normalmente não têm gêmeos. Portanto, regra geral, ele, a nível de X, é um exemplo perfeito. Phil Heath também é, mas ele não sei se não é superior, porque os gêmeos dele são surreais, os antebraços dele são ao nível do Phil Heath. Em quinto lugar, porque tem vindo a fazer um trabalho brutal e vai aparecer muito maior, muito mais denso, e se ser com a qualidade que costuma aparecer, nada me surpreende que não fique até mais para cima. O Hadi Choopan. Ele agora não tem a preocupação do peso das 212 libras, ele agora pode fazer aquilo que lhe apetecer e com a intensidade que ele está a treinar, com a forma como ele está a fazer o seu trabalho, acredito que vai ser uma enorme surpresa este ano e tendo em conta que este ano é muito, mas muito mais difícil atingir o terceiro lugar do ano passado do que propriamente
o ano passado. Claro, tens muito mais atletas e todos eles muito fortes. Em quarto lugar, o atual Mr. Olympia Brandon Curry, que mesmo sendo tão criticado, mesmo sendo tão falado, ele está a evoluir de ano para ano. Está a evoluir e é sempre um músculo redondo, é sempre uma harmonia, é sempre uma beleza, apesar de, como todos nós sabemos, ele não tem um grande vasto lateral. O problema dele não é bem pernas, é o vasto lateral que não abre e dá aquela perna mais direita, tal e qual como o Max Charles na última competição. E infelizmente isso prejudica-o. Automaticamente no resto tem um corpo excelente, muito arredondado, ao estilo do Phil Heath. É claro que não tem a mesma beleza e quando se vira de costas, Phil Heath consegue destruir tudo neste momento. Portanto, Brandon no quarto lugar. No terceiro lugar, porque acredito que vai se qualificar, e está aí tudo muito em surpresa, tudo muito pela calada, mas acredito que, mesmo não estando ainda na lista dos convocados, porque está apenas com os pontos, a lutar pelos pontos, Big Ramy. Acredito que na competição que ele entrar agora, seja o Califórnia, seja a competição que ele entrar até a Olímpia, ele é o favorito e provavelmente qualifica mesmo sem precisar dos pontos. E na minha opinião, ele vai aparecer bem, melhorado e vai conseguir o terceiro lugar. E se não, até o segundo, dependendo de como o segundo classificado se apresentar. O segundo classificado, o meu ídolo, o meu preferido, a minha inspiração, que quando eu digo que o meu sonho era um dia atingir o nível de Rolly Winkler, a minha esposa só me diz que me coloca na rua. E eu sabendo perfeitamente que estamos a falar de algo impossível. Ele é um caso raro, um atleta tão baixo, atingir um peso corporal de 130 kg em palco. É uma coisa absurda. Um atleta com menos de 1,70 m atingir 130 kg em palco. A parte superior dele, eu sempre adorei e idolatrei a parte superior do Dennis James. Mas a dele ainda consegue ser superior e, tendo em conta que ainda desta forma consegue ter mais pernas do que o Dennis James tinha, portanto, ele é um atleta muito mais completo. Ele, se faz o trabalho bem feito, ele consegue aparecer com qualidade. Ele não tem tanta dificuldade em afinar como o Ramy. É um tipo de músculo diferente. Tem mais hardness, tem mais dureza, tem mais... É um músculo mais compacto. O Ramy parece um músculo jovem, um músculo tenro. E ele não. Ele tem um aspecto muito mais denso. O Most Muscular é assustador. Ele tem poses que é fortíssimo. E será fantástico ver ele lado a lado com o Phil Heath. Comparado. Espero que isso aconteça. Lado a lado com o Phil Heath. E ver como é que o Phil Heath, com menos 20 kg, consegue vencer um monstro daqueles. Porque é tal questão que nós falamos muitas das vezes. Eu posso ser grande, o Rolly Winkler pode ser grande e chegar a um palco e ter um atleta mais leve e conseguir vencer porque cria uma ilusão óptica brutal. E o Phil Heath é este atleta. Mais leve do que muitos que ficam atrás dele, mas acaba sempre por vencer. Portanto, malta, esta é a lista do top 6 para o Mr. Olympia 2020 do Monstro. Um grande abraço